Formação da literatura brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar mais um capítulo deste livro aqui do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, livro que a gente está lendo durante este ano de 2020, em leitura compartilhada. Vou deixar aqui embaixo a divisão por mês, a indicação, né, do vídeo. Então assim, eu sempre leio no mês um trecho e no mês seguinte comento esse trecho. Então agora a gente está em outubro, vou comentar o trecho referente ao mês de setembro, que se eu não me engano é o capítulo 14. A gente já está na reta final, eu acho que este é o antepenúltimo vídeo, acho que depois desse teremos só mais dois, né? São 16 capítulos. Então novembro vou comentar o capítulo 15 e dezembro o capítulo 16. Aí acaba, aí ano que vem tem mais, né? A gente escolhe outra hora. Aqui a gente está no capítulo em que ele se volta novamente para a poesia. Eu falei para vocês até no vídeo passado, né? Ele vai de maneira progressiva, de maneira linear, cronológica. Então, às vezes ele fala de romance, depois ele fala de poesia, às vezes ele fala de um autor no romance, depois o mesmo autor na poesia. Ele vai dividindo assim. Por quê? Porque ele vai por momentos históricos. E agora a gente está no momento em que ele está praticamente assim, um capítulo poesia e outro capítulo romance. Dessa vez é poesia. E aí ele vai falar de dois poetas, um muito conhecido nosso, outro menos conhecido. Ele vai falar do Fagundes Varela e do Castro Alves, né? O Castro Alves a gente conhece bem mais. Mas o que ele fala, né? Ele fala que agora a gente está num momento aqui, mais ou menos, já passou da metade do século XIX, mais ou menos em 1860, a gente está numa outra fase da poesia, terceira geração de poetas. Então a gente teve os grandes representantes da poesia antes, que foram Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, os mais representativos. Agora a gente tem uma outra leva e entre esses o mais representativo é o Castro Alves. E ele inclusive fala que essa terceira geração foi influenciada por esses três outros que eu falei. Vou ler um trechinho. Ele fala também que esses poetas agora da terceira geração, eles herdaram alguns defeitos. Olhem só. Defeitos de concepção, como o idealismo extremado e o preconceito sentimental com o decorrente exibicionismo. Defeitos de fatura, como o abuso da cadência musical, a estereotipia do adjetivo, a preferência pelo verso demonstrativo e consequente incapacidade para o verso de sentido implícito. Ele está falando, claro, da terceira geração como um todo, não necessariamente desses poetas que ele vai tratar, Castro Alves e Fagundes Varela, porque esses dois ele acha que se destacam, né? Então, por mais que tenha isso aqui, esses defeitos em alguma medida, não é tão impactante quanto na poesia dos outros. Aí ele fala da poesia participante. O que ele chama de participante, eu diria, até mais para a gente entender mais facilmente, é uma poesia mais voltada para o social. Porque aqui a gente tem um contexto já de Guerra do Paraguai, que mais? Ele pontuou aqui algumas coisas. A questão Christie, né? Aquela questão famosa que a gente estuda na escola, Guerra do Paraguai também. Início da agitação abolicionista. Então esse é o cenário, estou até lendo aqui para eu lembrar. E republicana. Então, assim, não é pouca coisa. A gente já está indo para o fim do século e é isso que está pulsando fortemente. Aí a gente já percebe que a monarquia já entra em crise, né? Com todas essas questões aqui. Aí ele fala assim, entretanto, o movimento da independência e toda a ebulição democrática do período regencial deveriam ter sido estímulos mais poderosos para a imaginação literária, pois foram fases mais ardentes e decisivas para o país. E ele está, na verdade, reclamando, né? A gente tem aí todo esse cenário que daria um prato cheio para grandes poetas. E não, né? Não mais ou menos, né? Porque o Castro Alves, ele se debruçou sobre a questão abolicionista. É por isso que ele destaca o Castro Alves como um grande desse período. Ele fala do Fagundes Varela e fala que o Varela, ele recuperou, reviveu a boemia esquecida. Quando a gente fala de boemia, eu não lembro de nenhum outro que não o Álvares de Azevedo, né? Pensando nesse contexto romântico. Engraçado, eu achava que eu não conhecia nada, nenhuma poesia do Fagundes Varela. Então o nome dele me é familiar, claro, a gente acaba estudando e tal, mas eu não lembrava de nenhuma obra dele. Até o
Cândido citar aqui a flor do maracujá. Nossa, aí eu fui recuperar na internet esse poema porque eu lembro, esse poema estava num dos livros que eu estudava no ensino médio. Eu sabia, acho que estrofes, partes do poema todo, há rimas em ar, da flor do maracujá e tal. Eu falei, nossa, então eu conheço Fagundes Varela mais do que eu imaginava. É aquilo que eu falei pra vocês em algum outro vídeo, a gente sempre sabe mais do que acha que sabe, né? A gente, na verdade, às vezes tem uma dificuldade de sistematizar o que a gente sabe. Ele se debruça, e eu também neste vídeo, sobre Castro Alves, né? Com mais atenção. O que ele fala do Castro Alves? Ao grande pilar do romantismo inicial, Gonçalves Dias corresponde simetricamente no fim do período Castro Alves. Então, assim, ele fala, Gonçalves Dias foi o grande poeta que iniciou, né, na primeira fase aí do nosso romantismo, e o Castro Alves no final. O Gonçalves Dias exaltando a figura do indígena, o Castro Alves do negro, pensando na formação do Brasil, né, no nacionalismo e tal. Só que o Gonçalves Dias é de um momento em que o nacionalismo, o Brasil todo, era um projeto político, né? Toda essa questão do nacionalismo, a literatura, o romantismo brasileiro. Aqui no final, a gente já avançou mais em termos de complexidade, pensando politicamente. Inclusive, a gente está aqui em crise monárquica, né? O Dom Pedro II, a gente sabe que não vai demorar muito aí no trono. Por conta de toda essa questão aí de contexto, Guerra do Paraguai, a questão da abolição, republicanismo, né? Os liberais querendo aí tomar o poder e tal. Ele chega a afirmar que talvez o Castro Alves seja o maior poeta do romantismo. Ele se fundamentou, tinha como grande ídolo o Victor Hugo, né? E o Victor Hugo até hoje é bem exaltado pelos franceses, o grande representante do romantismo, e o Castro Alves se espelhava muito nele, até mesmo para essa questão social, né, que eu chamo de questão social. A poesia dele se debruça na questão ali dos escravos, dos escravizados. Assim como o Victor Hugo se debruçava sobre a condição dos desvalidos, da Revolução Industrial, de todos os problemas sociais causados em decorrência desse contexto. O Cândido fala que a excelência do Castro Alves é decorrente, muito provavelmente, da sua grande habilidade em ser um orador, um prosador em verso. Considerando que a temática dele são questões sociais, isso é muito positivo. Por quê? Porque ele lança a mão de uma argumentação, de uma eloquência muito positiva, né, neste contexto. Não seria tão positivo, ou talvez não tão necessário, se fossem poemas românticos, açucarados e tal. Mas para uma questão social, essa habilidade de oratória, de argumentar e tal, ela é muito positiva, porque ele convence, porque ele faz com que as pessoas prestem atenção nele, porque o que ele apresenta ali tem um lastro que é possível perceber, tem consistência, não é só um eu que sofre, um eu voltado para si, como eu já falei aí em vídeos passados, né, da questão da subjetividade. Não, aqui a gente tem o eu que se volta para o outro, é a questão de alteridade. E aí, o Cândido fala uma coisa, ele começa a discorrer de umas coisas que eu achei bem interessante, porque ele já tinha dito, né, assim como Gonçalves Dias exaltou a figura do índio, Castro Alves do negro. Só que quando exaltou a figura do índio, e até mesmo por conta do momento histórico, né, de busca de identidade brasileira, havia um interesse em buscar no índio uma ancestralidade, certo? Por quê? Porque eles eram os donos da terra quando aqui chegaram os portugueses. E é claro, né, os portugueses se envolveram com os índios, então teve aí muita mistura, inclusive, de etnias e tal. E aí até faz um certo sentido falar de uma ancestralidade nesse, né, pensando nisso. Agora os negros, eles eram os donos da terra aqui? Não. Alguém que estava querendo uma ancestralidade negra? Também não. Então é muito fácil transformar um índio num herói, mas um negro não. Vamos ver um trechinho. Para compreender o verdadeiro milagre literário que foi sua poesia negra, lembremos mais uma vez o que se disse do indianismo. Sentimento de compensação para um povo mestiço de história curta, graças à glorificação do autóctone,
já celebrado por escritores europeus e bastante afastado da vida corrente para suportar a deformação do ideal. O negro, pelo contrário, era a realidade degradante, sem categoria de arte, sem lenda heróica. Admitir a ancestralidade indígena foi orgulho bem cedo vigoroso, graças à possibilidade de escamotear por meio dela a origem africana de uma cor bronzeada, origem que ninguém acusava, podendo-a disfarçar. Trazer o negro à literatura como herói foi, portanto, um feito apenas compreensível à luz da vocação retórica daquele texto, facilmente predisposto à generosidade humanitária. Aqui é a questão que eu falei, né, dessa habilidade dele em argumentar, que casa com essa questão, essa necessidade de jogar luz sobre a condição indigna do outro. Se não fosse por essa habilidade do Castro Alves, talvez os poemas dele não teriam sido tão aclamados, não teria tido tanto êxito na arte que ele desenvolveu. Mais adiante ele fala assim: tais exemplos mostram as barreiras sociais, psíquicas e estéticas que os poetas e romancistas precisaram transpor neles e nos outros, a fim de incorporarem o negro à literatura. Então a gente percebe que transformar o índio num herói não é tão difícil. Transformar o negro num herói é mais difícil. É mais fácil transformar o negro em vítima, que é o que a gente tem até hoje. Vítimas ambos são, né? Tanto o negro quanto o índio. Mas a gente não consegue achar um herói negro na literatura. A gente consegue achar aquele que foi vítima de preconceito, aquele que foi injustiçado. Ele fala assim, ó: graças a isso encontramos pela primeira vez na poesia romântica uma obra onde a dor não se traduz em lamúria, onde não há lubricidade nem devaneio etéreo, dissociando a integridade da paixão, que parece plena em Boa Noite, Aves de Arribação, os perfumes. Aqui ele está citando poemas, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, é uma questão social, não é um eu lamurioso que sofre e tal, são questões voltadas para o outro. Aí ele fecha falando o seguinte: tomando o ultrarromantismo por um ponto de referência, podemos dizer que a obra de Gonçalves Dias constitui unificação mais fácil, porque é anterior ao seu dilaceramento moral. Castro Alves, ao contrário, sentiu, conheceu e até certo ponto assumiu os conflitos da geração precedente, mas pôde superá-los pela vitalidade da inspiração, forjando uma poesia generosa e plástica, na qual, devendo à tentativa sintetizadora de Varela, modelou as descobertas fundamentais do romantismo na matriz original do seu talento. Sim, ele não finaliza o capítulo, ele traz mais coisas aqui, mas eu acho que essa é a última parte mais importante que eu quero ressaltar sobre o que ele diz, sobre esses poetas, principalmente Castro Alves. Então são esses os pontos que eu levantei. Me digam o que vocês acharam interessante nessa passagem. Isso quem está lendo. Eu percebi que poucas pessoas estão lendo. Os que começaram animados ficaram pelo meio do caminho, não estão aqui ainda para e passos comigo. Mas me comentem aí o que vocês conhecem, o que vocês sabem de Castro Alves e Fagundes Varela. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, o Que do Mundo, Instagram e Facebook, e curtir esse vídeo. Obrigada, beijos e